pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é a marca da besta, o número 666. E para isso, vamos ter que nos aprofundar no Apocalipse. E antes de dar início a esse vídeo, eu já quero alertar que a visão que eu trago hoje não é de uma pessoa religiosa. É uma visão de uma pessoa estudiosa que está analisando os fatos. Eu quero deixar bem claro que eu não pretendo ofender ninguém, nem diminuir a fé de ninguém em nada, e não gostaria de ser mal interpretado nesse vídeo. E se você gostaria de saber mais sobre as teorias, as profecias que envolvem este número, fique comigo até o final do vídeo, pois além de falar do Apocalipse, também irei falar sobre o significado numerológico do número 666. Tudo começou quando um homem chamado João, que estava na ilha de Patmos, escreveu um livro intitulado Apocalipse. Patmos é uma ilha muito pequena, onde os romanos exilavam algumas pessoas. As pessoas ali exiladas não tinham nenhum contato com o mundo. O único contato que eles tinham era quando algum navio se atracava ali num único porto da ilha. Em Apocalipse 1, versículo 9, João declara que estava na ilha por causa da palavra de Deus. Segundo as tradições mais antigas, João de Patmos é o próprio apóstolo João. Algumas correntes discordam disso, dizendo que o modo de escrever desse João de Patmos era completamente diferente do apóstolo João e, portanto, não poderia ser ele. O fato é que esse livro foi realmente escrito durante a vida do apóstolo João. De acordo com a tradição mais antiga de Irineu, Eusébio e Jerônimo, este livro foi escrito durante o reinado do imperador Domiciano, ao redor de 95 ou 96 da era cristã. Outros sustentam uma data mais adiantada, 68 ou 69, durante o governo de Nero. Por causa dessa dúvida sobre a autoria e dessa discordância das datas em que ele foi publicado, muitos teólogos e padres da igreja, no momento da canonização do Evangelho, foram contra a inclusão do Apocalipse na Bíblia. De acordo com João de Patmos, ele recebeu instruções do próprio Jesus para escrever 7 cartas a 7 igrejas que estão na Ásia e que colocasse ali em seu livro tudo o que ele tinha visto, o que estava acontecendo e também o porvir. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 14. Eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículos 18 e 19. E João de Patmos fez como havia mandado Jesus, e ele escreveu um livro de linguagem simbólica, e à medida que foi falando de símbolos, também foi explicando o significado desses símbolos. Na sua narração, ele mistura realidade com viagens astrais e com coisas que estavam acontecendo no seu tempo. Já no primeiro capítulo, ele explica alguns simbolismos. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Nos primeiros 12 capítulos, ele narra coisas do Antigo Testamento, fatos que aconteceram, e vai continuando a sua história de forma progressiva, até falar da fuga de Maria para o Egito, do nascimento de Jesus, e então começa a falar nos próximos capítulos da continuidade da história de Jesus e das coisas que estavam acontecendo no seu tempo. Apocalipse 12, versículo 6, por exemplo, bate exatamente com o tempo que Maria ficou fora, no Egito, escondida dos olhos de Herodes, que perseguia a ela e ao seu filho. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Após isso, ele começa a narrar fatos contemporâneos e fatos que narravam o fim dos tempos. Mas o que significaria este fim dos tempos no livro de João? Obviamente, ele estava falando do fim da perseguição aos povos cristãos e a instituição da religião católica cristã
como oficial do Império Romano. A vida dos cristãos do primeiro século e daqueles tempos não era nada fácil. O Império Romano dominava toda aquela região. O imperador Domiciano, assim como Nero e seus antecessores, perseguiram e escravizaram os cristãos. No governo de Nero, os cristãos foram muito perseguidos. Foi nessa época que o apóstolo Pedro e Paulo foram condenados e mortos. E Domiciano fez o mesmo. Ele exilou na ilha de Patmos o único apóstolo ainda vivo, João. Os cristãos estavam sendo perseguidos violentamente por causa da sua fé. Eles tinham seus bens confiscados, eram caçados, torturados e brutalmente condenados à morte. Estabeleceu-se um culto ao imperador e qualquer um que negasse cultuá-lo era condenado à morte. Muitos cristãos eram impedidos de se estabelecer economicamente. Eles perdiam seus empregos, perdiam seus bens e passavam por uma série de necessidades. Eram impedidos de comprar e de vender. Apocalipse 13 é muito revelador. Vejamos. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui podemos ver que ele está falando literalmente que ele estava deitado na areia da ilha e viu quando chegou um navio com as bestas. E Apocalipse 17, versículo 9, ele explica sobre as bestas. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o sentido tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Em Apocalipse 17, versículo 12, ele explica sobre os chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas que receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Neste trecho fica claro que o autor se refere a Calígula e ao seu tio Tibério. Vejamos por quê. E a besta vi que era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E veio uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Devemos lembrar dos seus elmos e dos adereços de suas armaduras que lembravam animais e continham símbolos, também, que ele pode estar fazendo referência a leopardos. Mas os animais na Bíblia também referem-se principalmente à sua índole, a índole do animal ou a força que o animal tem. O imperador Tibério nomeou Calígula como imperador em seu lugar. Ele abdicou em favor do seu sobrinho, porque ele foi nomeado Pontifício Máximos. Pontifício Máximos era a maior autoridade, era a maior honra que um cidadão poderia receber. Queria dizer que ele era o sacerdote máximo em Roma e que representava Deus. Portanto, para os cristãos, ele era o próprio dragão, representava o diabo, ele era o emissário do falso Deus, então ele era o dragão. E a besta, no caso, seria Calígula. A cabeça ferida se refere também a Calígula, porque Calígula foi ferido em batalha, feriu a cabeça e se recuperou rapidamente, mas após isso ele ficou demente, tomando atitudes estranhas e foi tido como o imperador demente. Calígula se considerava o próprio Deus e fez questão de profanar todos os templos, mandando construir estátuas da sua própria imagem de seu cavalo e colocar em todos os templos, inclusive no templo de Jerusalém. E exigiu ser adorado como um deus. Calígula reinou por aproximadamente 42 meses e depois foi assassinado pela própria guarda pretoriana devido aos seus excessos. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Neste trecho, provavelmente ele se refere aos gladiadores. Os gladiadores eram escravos que eram capturados em batalhas ou pessoas que eram devedoras ao Império Romano. E elas eram obrigadas a entrar na arena, no circo de Roma, e lutar
valendo a vida ou a morte, ou matar pela espada ou morrer por ela. Eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Após a morte de Calígula, o seu tio Cláudio foi eleito imperador, e a primeira atitude que ele teve foi de vingar aqueles que mataram o seu sobrinho, e fez com que eles antes adorassem a estátua de Calígula e se prostrassem diante dela. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o nome da besta ou o número do seu nome. Na Roma antiga, os soldados e os escravos eram marcados como animais, a ferro quente, e por isso diz que eles recebiam a marca da besta, que era a marca do imperador ou então dos seus próprios donos. Os gladiadores eram marcados na testa, para que aqueles que fizessem as suas apostas pudessem identificá-los melhor, ou também na sua mão. Os soldados eram marcados no pulso ou na nuca. Na sociedade romana, 25% das pessoas eram escravas, e a maioria delas possuía a marca da besta. E haviam pessoas que eram escravos no campo, outras eram escravos no fórum, eram escravos no governo, escrivão, escravo nas casas de família, outros eram comerciantes. No entanto, para poder fazer um comércio, um livre comércio ou trabalhar, era necessário que tivesse essa marca. Essa marca era como uma identidade, uma cidadania que os cristãos não possuíam e por isso não podiam comprar nem vender e passavam por necessidades severas. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Então chegamos no grande dilema para calcular o número da besta. Aqui provavelmente o autor disfarçou o nome da besta, que era o imperador da sua época, até mesmo por sua segurança. Várias pessoas estudiosos calcularam e chegaram à conclusão que a besta seria Nero. Nos próximos capítulos, Apocalipse 14 em diante, ele relata o grande incêndio de Roma. No capítulo 17, ele explica claramente que se refere a Roma, comparando-a à Babilônia, ilustrando-a como uma grande prostituta embriagada com o sangue dos santos. Os santos eram os cristãos. Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui o sentido tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Roma foi fundada em 753 a.C. em uma das 7 colinas e posteriormente o seu território se expandiu abrangendo todas as colinas. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Acreditamos desde crianças que Nero pôs fogo em Roma, mas isso é bem improvável. Estudos recentes provaram que Nero estava a 50 quilômetros de Roma quando iniciou o fogo, e então ele voltou para Roma e chegou até mesmo a abrir o jardim de seu palácio para os desabrigados. Muitos na época acusaram Nero, pois tinham interesse em depor o imperador, já que ele também era um crápulo, era um déspota, e que não era maligno apenas com os cristãos, mas com todos os povos germânicos, celtas, que nunca fizeram parte do Império Romano. O Império Romano, em determinado momento, não pode mais representar o povo pagão, porque os próprios imperadores extinguiram os sacerdotes e instauraram o culto ao imperador. Eles se consideravam próprios deuses e já não respeitavam deuses nenhum, nem cristãos nem pagãos. O único interesse deles era na riqueza, na expansão dos seus territórios e no poder.
Muitos tinham interesse em depor Nero pelos seus excessos, pelas suas excentricidades e despotices. No entanto, não houveram provas que incriminassem Nero. Nero perseguiu os cristãos e torturou centenas deles, tentando uma confissão para culpar alguém pelo incêndio de Roma, inclusive o apóstolo Pedro e Paulo. No entanto, não houveram também provas contra os cristãos e o incêndio foi tido como um grande acidente que aconteceu em Roma naquela época, principalmente porque as ruelas de Roma eram muito estreitas e as casas feitas de madeira. Agora vamos falar do sentido numerológico do número 666. Sabemos que 3 é o número da manifestação e ele é representado por um triângulo. Observe a figura. A representação de 3 é o triângulo, e isso é a manifestação no plano físico. O triângulo invertido é a manifestação no plano espiritual. Então, 6 é o duplo de 3. Então, é o número do macrocosmo, é a junção da matéria e do espírito. E o número 666 seria, então, mente, corpo e espírito. Por isso, ele é considerado um número cósmico. Isso é apenas um resumo para vocês entenderem de uma forma mais prática e mais simples o que as pessoas querem dizer quando dizem que 666 é um número cósmico, é um número cabalístico, é o número de Jesus, enfim, várias atribuições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha aliviado corações de vocês, mas afinal não tem nenhuma besta, e para dizer a verdade, isso tirou o meu sono na infância. O Hollywood aterrorizando mais ainda com aquele filme do Damien. Então eu espero que isso não aconteça com vocês, que vocês durmam em paz e saibam que não vão levar nenhuma marca da besta na mão, nem na testa, nem na nuca, e que tudo isso era uma referência ao passado cristão. E a promessa de Cristo de voltar já foi cumprida, pois já acabou, já extinguiu a perseguição aos cristãos, e a Igreja Católica Romana já foi estabelecida com o culto cristão. O que ele queria e o que ele prometeu já foi feito. Então, durmam em paz, porque não tem nenhuma besta a caminho. E não esqueça de comentar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem alguma observação, algo a acrescentar, pois aqui todas as opiniões respeitosas são bem-vindas. E se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você comigo. Beijo da bruxa e até a próxima!